Caros alunos, vamos começar a nossa videoaula. Aqui é o professor Carlos Cruz. Vocês vão receber o material na íntegra lá no AVA, né, onde nós vamos postar. Mas aqui nós vamos fazer uma pequena síntese, né, agregando aqui mais alguns comentários, né, sobre esses materiais destacando aqui alguns slides, né, para a gente ir comentando e vocês depois fazendo a leitura e escutando o áudio, aí vocês terem uma compreensão mais completa, né. A ideia aqui é fazer um resgate de civilizações, de organizações que ajudaram a construir os princípios, fundamentos de gestão, de administração, antes da administração ser considerada ciência, né? A chamada administração científica, que nós vamos ver nas próximas aulas, nas próximas videoaulas, né? Aqui nós temos exemplos, né, de organizações e civilizações que já tinham conhecimento, que deram a sua contribuição, mas no que nós chamamos de período pré-administração científica, né? Ou seja, os conhecimentos aqui envolvidos ainda não são considerados ciência, né? Eles são considerados empíricos, né? Como, por exemplo, né, a gente poderia pegar lá o templo de Zigurate, antes do Egito ainda, né? Há 7.000 anos antes de Cristo, ainda antes do Egito, na Mesopotâmia, uma construção que ninguém constrói daquele jeito, né, com tanto esmero, sem ter algum tipo de conhecimento. Mas, indo aqui já no slide que vocês estão vendo, né, no próprio Egito, né, a construção das pirâmides é algo absolutamente fantástico, né. Aqui aparece na imagem central a pirâmide interna, né, uma visão interna, onde com toda precisão, né, eles construíram as pirâmides, pedra sobre pedra, sem ter argamassa, cimento e cola, né, sem ter nenhum tipo de tecnologia que nós temos hoje, sem reta escavadeira, etc. E com uma precisão, né, onde não entrava água, não entrava vento, não entrava, né, absolutamente hermética a pirâmide, né, a não ser num certo ponto, o único furo que eles deixavam, né, entrada de luz, né, onde apenas durante 3 dias por ano entrava a luz, que era uma espécie de um grande calendário que eles tinham, né, uma forma de controlar para o desenvolvimento da sua agricultura, né, para a forma de controlar a colheita e a período de colheita e período de plantio, né. Se olhar ali na figura ali, onde eles estão construindo a pirâmide, né, aparece um zigue-zague, né? Isso eles utilizaram para poder carregar as pedras, né? Não havia como você fazer uma rampa íngreme, ela tinha que ser suave. Com inclinação, eles descobriram em torno de 15 graus, que nós estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo. Hoje, no século XXI, se utiliza essa inclinação para os cadeirantes, por exemplo, né? Para acessibilidade, que com essa inclinação o cadeirante consegue sozinho, né, subir a sua escada, a sua rampa, né, com a sua cadeira de rodas, né. Então vejo que eles tinham um conhecimento que depois a ciência foi organizar isso, né. Se utilizaram da alavanca, da dinâmica, de uma série de técnicas que hoje, né, a gente entende como princípios da física, enfim, que a ciência de fato tratou. Seguindo ali temos na imagem à esquerda, lá minimizada, né, impressionante como eles fizeram o alinhamento das pirâmides, a construção das pirâmides, com alinhamento com a constelação de Órion. O projeto original eram 7 pirâmides, e se vocês pegarem no meu arquivo lá, vocês vão ver, eles conseguiram construir 5 pirâmides, e ficou faltando 2, né? Mas fica claro a construção, o projeto que seria esse de 7 pirâmides, que é milimétrico, a diferença não é de metros, é de milímetro, né? Milimétrico, alinhando com a constelação de Órion. Mas, professor, por que fizeram 5, não fizeram 7? Né? Que não deu tempo. Né? A civilização egípcia ruiu antes do tempo. Só para lembrar, uma pirâmide dessa demorava 200 anos, às vezes mais. Passavam 2, 3, 4 faraós para fazer uma pirâmide. Né? Então acabou não concluindo todo o projeto, mas ficou claro que a intenção era essa. Né?
Também na Grécia Antiga, né? O Parthenon, uma grande obra, espetacular para aquele momento. A Roma, com os aquedutos de Roma, que até hoje são referência, né? Duraram 2000 anos, né? Virou hoje ponto turístico, né? Se a gente for fazer um comparativo com as companhias de água que nós temos hoje no estado, no município, né? A todo momento quebra cano, enfim, temos transtornos, etc. Pô, os caras criaram um aqueduto que serviu para grande Império Romano durante 2000 anos, né? Cidade de Roma, né? Que hoje nós conhecemos como uma cidade metrópole, né? Enfim, espetacular. Ninguém faz nada, né, desse jeito no chute, sem ter princípios, noções de gestão, de administração, administração de recursos, de pessoas, né, de controle, planejamento de obras e por aí vai, né. Engraçado que vocês viram o zigue-zague ali do Egito, né, e ainda mais para frente ali em Machu Picchu, também para construir a cidade que é no alto, é mais de 3.000 metros de altura, né, para se chegar lá, também criaram o mesmo princípio de acessibilidade, né? As estradas em zigue-zague. E alguém pode dizer, mas é a nossa Serra do Rio do Rastro. Bom, a Serra do Rio do Rastro é século XX já, né? Então, a Serra do Rio do Rastro, nós podemos dizer que aprendemos, né? Poderíamos dizer, né? Que aprendemos com o Egito, que aprendemos com o Peru, né? E aí copiamos, né? Evoluímos e fizemos. Mas no caso do Peru, no caso do Egito, um não conheceu o outro. Egito 4.000 anos antes de Cristo, Peru em 1200, 1300, né? Onde Europa não sabia da América, a América não sabia da Europa, né? É uma diferença ainda de 5.000 anos aí nós estamos falando, né? Então, é impressionante como eles usaram a mesma lógica, né? Então são conhecimentos aí apenas para reflexão que eles tinham, né? Que não era considerado ciência, mas de alguma forma eles detinham esse conhecimento e utilizaram como ferramenta para fazer o seu criar, né, obras e o seu desenvolvimento. Ainda lá no final, no canto lá, sobre a Idade Média, a incrível construção das igrejas góticas, né? Igrejas com tamanhos que seriam hoje, né, prédios de 5 a 10 andares, né? Que estão de pé ainda, né? Muitas funcionando plenamente, outras estão em reforma, como a Sagrada Família na Espanha, mas, enfim, estão lá, né, funcionando, passaram terremotos, passaram guerras, né? Estão lá de pé, né? Obras de 700, de 900 anos, né? É incrível, né? E com uma tecnologia que até hoje nos assombra, a tecnologia gótica, né? Um sistema de arcos, quem já estudou isso, ou pesquise, vá atrás, né? Se achar interessante, que eles conseguiam fazer construções, repito, de prédios, né? Seriam prédios comparativamente de 5 a 10 andares de hoje, com vãos de até 60 metros sem pilar, né? Sem coluna, né? Se vocês pegarem um prédio de hoje, não precisa falar os prédios, né, que nós temos de mais tecnologia, sem sombra de dúvida, que fazemos de 100 andares ou até mais, né? Mas os prédios comuns hoje, de 5, 10 andares, a cada 5 metros você tem uma coluna, né? E eles conseguiram, lá na Idade Média, em 1100, 1200, 1300, né, fazer edificações, né, com vãos de até 60 metros sem ter coluna. Uma coisa absolutamente incrível, né? Então isso aqui fica como reflexão, né? São contribuições pré-administração científica, né? Conhecimentos considerados empíricos, mas que ajudaram a depois construir, né? Depois veio Isaac Newton, por exemplo, só para fazer um pulo aqui, né? Com toda a sua questão da física, né? Que ajudou na estatística, por exemplo, né? Que a gente utiliza na administração, na gestão, enfim, conhecimentos anteriores ao que a gente chama de administração científica, que a partir daí, então, se organizou, se estruturou esses conhecimentos, se observou, se colocou em prática, se fez teste, né? Chegou em síntese e virou ciência, né? Que isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Ok, amigos? Então, até a próxima aula aí. Forte abraço.